Vamos lá, retomamos o contato com a coordenadora do Conselho Indígena de Roraima, a Cineia do Vale, que vai participar amanhã da Cúpula do Clima. Tomara que a Cineia esteja me ouvindo bem. Cineia, aqui Mona Lisa Perrone falando. Você me ouve agora, Cineia? Agora eu ouço sim. Ufa, Cineia, ainda bem. Cineia, boa noite, muito bem-vinda. Claro que esse sinal de internet tem que estar bom, porque amanhã o mundo inteiro vai ouvir o que você vai falar naqueles minutos. Você vai falar mais ou menos 12h e 45 minutos. Eu não quero tirar nenhuma expectativa dos holofotes para você amanhã, mas claro, é minha obrigação como jornalista. Dá para dar só uma diquinha de qual vai ser o tom do seu discurso amanhã, Cineia? Então, o meu discurso amanhã vai ser levar a voz dos povos indígenas no tema de mudanças climáticas e o enfrentamento dessas mudanças relacionado ao país como o Brasil, tratando da questão de políticas públicas e também da percepção dos povos indígenas e as suas buscativas que eles têm feito nessa percepção, que também nós chamamos da transformação do tempo, e como vai ser esse trabalho, que já não está sendo um trabalho fácil, de enfrentamento às mudanças climáticas pelos povos indígenas no Brasil e no mundo. Sim, Cineia, a gente sabe que o comprometimento aí do nosso país está datado, né? É para daqui a 9 anos, quando a gente fala em relação ao desmatamento. Há uma preocupação enorme porque o desmatamento do jeito que está, consequentemente as queimadas, os alagamentos, isso tudo está interligado, isso tudo atinge em cheio os povos indígenas. Eu gostaria de saber a preocupação de vocês em relação à situação que o nosso país tem vivido. Por exemplo, no ano passado, a gente destacou bastante não só as queimadas, como os alagamentos também, claro, o desmatamento. Você poderia falar sobre isso agora? Sim. Bom, esses efeitos, né, que vêm sendo recorrentes, principalmente nas áreas de floresta, né, na questão de povos indígenas, eu tenho sim uma preocupação, porque os acordos eles são feitos como o Acordo de Paris para os países cumprir as suas metas, e a gente precisa que o Brasil ele cumpra as suas metas. Aquilo que se colocou, né, presente no Acordo de Paris, e também a gente vê preocupante todos esses acontecimentos de alagamento, né, de queimadas, né, de desmatamento, a gente tem uma preocupação em relação a isso. Então, isso é um pouco do que a gente tem que tratar através de políticas públicas, porque povos indígenas e floresta, eles vivem em comunhão e os povos indígenas eles têm sido barreira para essa questão do desmatamento, então a garantia desses direitos é essencial para nós. Cineia, o Caio Junqueira também participa da entrevista. Caio? Cineia, boa noite. O mundo. Primeiro, parabéns pela sua participação amanhã, né? Só o fato deve ser uma honra muito grande para ti estar lá nesse fórum com os principais chefes de Estado do mundo. Ô, Cineia, eu queria ouvir de ti, eu queria que você fizesse uma avaliação, né? O mundo nos cobra, né? Uma posição mais firme no meio ambiente e, principalmente, fulaniza, né? Para usar uma expressão popular. Fulaniza na pessoa do presidente Jair Bolsonaro, fulaniza na pessoa do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Qual a responsabilidade desses dois players da política brasileira na nossa questão ambiental, na sua avaliação? A avaliação é que a questão ambiental no Brasil ela tem que ser tratada com mais responsabilidade. Nós temos que tratar isso com uma responsabilidade com que os povos indígenas tratam isso, né? E assim, a gente tem um espaço de fala de 3 minutos e eu gostaria de levar a voz dos povos indígenas enquanto estratégia que está sendo feita por povos indígenas para essa questão de enfrentamento às mudanças climáticas. Apesar de já ter participado de várias COP, de várias negociações do clima, a gente sabe que isso é uma corrida de países para a questão, né, de ali colocar a sua posição, mas realmente o que nós temos que ter é a responsabilidade com essas políticas para que de fato elas aconteçam no Brasil e também em outros países, né? Sim. Cineia, eu sei que você é uma mulher que acompanha aí, claro, as notícias, muito antenada. Você viu a postagem do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles,
sobre as manifestações de povos indígenas ontem em Brasília e o uso do celular. O ministro ironizou, dizendo que a tribo do iPhone estava fazendo manifestações. Eu queria o seu comentário sobre isso. Então, sobre isso, nós somos bem tranquilos, porque nós, povos indígenas, a gente trabalha com tecnologia alinhada aos conhecimentos tradicionais. Então, são ferramentas que nos ajudam a colocar na mesa também os nossos conhecimentos, enquanto buscativas e percepção, por exemplo, em mudanças climáticas. Nós trabalhamos com alerta clima indígena. É um trabalho que a gente faz através de um link no celular, que junta com os conhecimentos tradicionais, e a gente pode olhar as duas coisas juntas, que nos ajuda a fazer principalmente monitoramento e vigilância das terras indígenas, e alguns órgãos deixam a desejar sobre essa fiscalização que é de um poder público. Então, a gente tem que buscar ferramentas que nos ajudem a fazer o monitoramento do nosso território, e isso hoje é de grande importância para os povos indígenas. Ser indígena não tem só que não poder usar ferramentas tecnológicas, e isso não tira o nosso conhecimento, enquanto povos indígenas, o conhecimento do manejo da floresta, por exemplo, que nós devemos, todo mundo deve aos povos indígenas e comunidades locais, as florestas estão de pé hoje. Ótimo. Cineia, para terminar, quero saber se você está com friozinho na barriga ou se já está acostumada a grandes eventos. Então, o friozinho sempre vem, mas a gente tem que estar bem firme em levar a voz dos povos indígenas num espaço tão importante como esse. Então, para mim é uma honra, através do Conselho Indígena de Roraima, levar essa experiência que nós temos e essa expertise de trabalhar a questão do clima, tanto em Roraima quanto no Brasil e também no mundo, Agradecer aos nossos parceiros que, de fato, nos apoiam a estar nesses espaços e também levando essas informações e trocando experiências. Para nós isso é muito gratificante.